Olá, tudo bem? Demorei um pouquinho, mas estou aqui. Então, hoje nós estamos aqui no mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre a fé, nesses momentos extremamente importantes, né? Nós precisamos estar bem amparados pela espiritualidade maior. Então, eu vou convidar todos os irmãos queridos para fazer, então, uma prece comigo. E nós vamos, então, agradecer a Deus este momento. Vamos fechar os nossos olhos para esquecer um pouquinho de todas as coisas fora, de tudo que nós estamos vendo, de tudo que nós estamos pensando. Vamos esquecer um pouquinho essas tristezas para que nós possamos nos ligar com Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Vamos pedir ajuda, vamos pedir serenidade, vamos pedir atenção, vamos pedir o seu amor incondicional, que Ele nos ama tanto e nos ajuda em todos os momentos. E isso também acelera muito a nossa fé. Nós te pedimos, Pai querido, por todas as pessoas em dor e sofrimento, esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, meus queridos amados, hoje nós estamos aqui neste momento, ainda, né, com todas essas tristezas que nós estamos passando, né? Hoje nós estamos em plena pandemia, todo mundo preocupado, mas vamos pensar comigo, vamos pensar diferente. Nós estamos na Terra cumprindo uma determinada missão. Nós estamos aqui porque nós pedimos para estar aqui. Nós precisamos cumprir com aquilo que está destinado para nós, para a nossa evolução. Então, nós vamos ter que ter tudo que nós pudermos fazer de melhor, nós vamos fazer. Para começar, nós precisamos ter a fé. Então, aqui, ó, sempre o Evangelho, nosso livro, né, tão amado, onde diz que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha que interessante, né? Para que a fé seja proveitosa, para que eu tenha fé, porque nós vemos que hoje a grande maioria das pessoas não tem fé, não acreditam nesse Pai de infinita misericórdia. Eles não entendem que quando nós temos a nossa mente e o nosso coração entregues a Jesus, a espiritualidade, nós sempre recebemos a resposta. E a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Como é que nós vamos acreditar nas palavras de Cristo, em que ele dizia que o nosso reino não é deste mundo? O nosso reino está dentro do nosso coração, mas esse reino é o reino de Deus. E ele nos ajuda a que estejamos em companhia dos espíritos do bem, para que nós possamos afastar todas as nossas más tendências, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e assim nós começamos a acreditar numa coisa pura, numa coisa maravilhosa, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é fazer o bem o máximo que nós pudermos fazer, para que essa fé vai se instalando cada vez mais dentro de nós. E a inspiração divina, ó, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha que interessante, é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construístes? Vocês imaginam que a gente vem vindo, vem crescendo, vem né, desenvolvendo, e de repente nós passamos a desacreditar que aquilo é verdade. Que nem agora muitas pessoas não acreditam que Deus seja justo porque mandou essa pandemia e que eles são as pessoas boas e porque que eles têm que passar por todas essas dificuldades. Mas nós sabemos, gente, que nós temos um passado a expiar. A Terra está num karma coletivo. Há muita coisa negativa na Terra, e essas coisas negativas acabaram culminando com essa sucessão de infortúnios que são para o aprendizado das pessoas. E aí o que ele fala? Ó, levantai consequentemente esse edifício sobre as alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Então, tem gente que ridiculariza as pessoas que creem, ridicularizam as pessoas que têm fé, zombam de todas as outras religiões, mas eles não entendem que os todos poderosos também precisam de Deus, porque Deus pode retirar o que eles têm num instante, e eles vê todo aquele reino construído em cima do orgulho, em cima da cobiça,
se esvanecer no nada, porque eles não tiveram a fé e não fizeram o bem daquilo que eles possuem. Então, olha só, a fé sincera é empolgante e contagiosa. Eu tenho muita fé. Eu sei que a fé remove montanhas. Eu sei que se eu acreditar em Deus, se eu confiar nesse Pai maravilhoso e bom, muitas coisas eu serei poupada. Eu posso até ter muitos problemas, mas eu saberei ultrapassar esses problemas porque eu sei que eu tenho um alicerce bem fincado. Eu sei que eu estou sendo auxiliada pelos espíritos do bem que estão me ajudando a atravessar essas dificuldades. E essa fé que vai me ajudar. Quando eu vejo, eu passei por aquele turbilhão de aquelas ondas turbulosas e acabei passando bem, né? Então é isso que é importante, ó. Comunica-se aos que não a tinham ou não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. É a mesma coisa que a gente vê as pessoas que não acreditam em nada e que não têm fé em nada, elas vivem assim conforme o vento sopra. Então elas estão num círculo muito perigoso, porque se algo lhes acontece, elas não têm essa base profunda e alicerçada, e aí elas sucumbem. Quantos enveredam pelos caminhos do suicídio, não é verdade? Quantas pessoas dizem, eu não acredito, Deus não está me vendo, né? Ele não vê que eu estou aqui, que eu estou precisando dele. Mas ele não tem aquela fé no coração, ele não acredita nas coisas. Ele não lê nada positivo, não escuta nada positivo, não busca nada nessa parte espiritual. Para ele o que importa é ouvir o metal. Só que essas coisas de metais e de coisas assim ficam na terra. E nós somos seres espíritos, nós estamos agora espíritos encarnados, né? Mas nós somos espíritos eternos. Então as palavras são importantes. Então pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o merecimento da fé. Então não adianta só ter fé, vou falar eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho que fazer a fé acontecer. Eu tenho que caminhar em direção a ela. Eu tenho que ser do bem, fazer o bem, mostrar que o caminho eu posso fazer coisas positivas e sentir que eu tenho retorno dessas coisas positivas. Mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu tenho os espíritos do bem me ajudando. E mesmo que nós estejamos diante de situações graves para enfrentar, nós sabemos que nós não estamos sós. Então Deus está conosco, os espíritos do bem estão conosco. Essa fé nos ajuda, essa fé nos remove as montanhas da indiferença. Então, quando a gente está bem preocupado com alguma coisa e a gente se concentra, e a gente faz a prece, e a gente acredita, a gente sabe que os espíritos estão nos ajudando a tirar todos os empecilhos da nossa frente. E essa fé que vai fazer com que eu resisto, e mesmo que quando tudo parece perdido, a gente sabe que para Deus nada é impossível. E às vezes, no último momento, nós conseguimos aquilo que nós estamos esperando. Inclusive a cura, inclusive alguma situação da nossa vida que nós temos para solucionar, que às vezes é tudo emaranhado e nós não sabemos o que está acontecendo, parece que tudo está jogando contra nós. Quando a gente vê, nós começamos a fazer preces, a orar, com bastante fé no nosso coração, e de repente a gente vê aí, né, alguma coisa está acontecendo que eu tenho que fazer para modificar o meu pensamento. E cada vez eu vou vendo que se abre mais o conhecimento. Então, esse conhecimento é uma parabólica. Nós temos uma parabólica, nós temos vários e vários conhecimentos. E quando eu tenho fé, então, quando eu preciso de alguma situação, eu busco lá na minha fé, na minha parabólica de coisas que eu tenho guardadas, e eu encontro a solução, porque os espíritos me ajudam a selecionar aquilo que eu tenho guardado. Agora, vocês imaginem uma pessoa que nunca faz prece, que nunca lê nada positivo, que nunca procura ajudar ninguém. O que ela vai buscar quando ela precisa se ela não tem nada guardado? Se ela não tem nada feito para solucionar esses problemas? Ela não vai conseguir sozinha. Por isso o desespero. Quando a criatura põe toda o seu objetivo numa pessoa, por exemplo, e quer aquela pessoa, inferniza, faz tudo que pode para ter aquela pessoa. Ele acha que ele é merecedor. Mas a pessoa não ama, a pessoa não o quer. E ele acha que ele tem, então ele faz prece, porque ele quer aquilo.
Só que às vezes a vida não é como nós esperamos. E às vezes aquela pessoa não está no nosso caminho. Nós temos que aprender a deixá-la livre. Ao passo que essas pessoas que não têm essa fé, então para elas nada mais serve. Está tudo destruído. E quantas dessas pessoas acabam tirando a vida, que nem eu estava dizendo, que nos deixa bastante abalados e tristes, porque realmente a vida é um dom precioso que nós recebemos, ó. Então, ó, tem depois fé, que com ela contém de belo, com o que ela tem de belo, a fé é bela, ó. E tudo de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega a filha da cegueira. Você sabe que existe a fé raciocinada e a fé cega, né? A fé cega é aquela que acredita cegamente que vai acontecer. Jesus voltará. Pronto, Jesus voltará. Só que quando Jesus esteve na terra, ele foi acusado, ele foi crucificado, e os homens não abriram os seus olhos, taparam os ouvidos, taparam os seus olhos e não acreditaram. Acredita só naquilo que eles têm aquela coisinha assim fechadinha na cabeça. Eles acreditam só naquilo. Então essa fé cega, essa fé sem raciocínio, essa fé sem juízo, que eu costumo dizer brincando. Gente, a fé ela tem que ser raciocinada. Não dá para eu acreditar tudo numa coisa que os Espíritos dizem se eu não passar ela pelo crivo da razão. Não dá para eu acreditar em tudo que eu ouço, porque eu posso estar ouvindo uma porção de coisas negativas e erradas que não é aquilo que eu preciso e eu não posso acreditar naquilo. Eu tenho que ter juízo naquilo que eu acredito. Porque muitas pessoas estão nos copiando, muitas pessoas estão nos vendo, muitas pessoas estão vendo como nós estamos agindo e nós estamos influenciando outras pessoas com a nossa conduta, a maneira de ser. Isso é muito perigoso. Porque se nós agimos erradamente, quantas pessoas podem pensar que aquele caminho é o certo? Porque elas não param para pensar se está certo, se está errado. Não param para ver se aquele comportamento é digno, passa pelo crivo da razão. Não, a pessoa fez, eu vou fazer igual. Quantos copiam ídolos errados? Quantos copiam pessoas que fizeram uma porção de mal para a humanidade? Não, mas a pessoa é ídolo. Vai perguntar para uma pessoa, qual é que é seu ídolo? O ídolo é sempre alguém que não é espiritualizado, que é alguém que teve conquistas materiais. Esse seu ídolo, essas conquistas materiais vão ficar aqui. O que nós vamos levar quando nós desencarnar? Será que nós vamos levar as coisas que são terrenas? Elas ficam aqui. Então eu coloquei a minha fé na pessoa errada. Agora, se eu sigo as pegadas do mestre, se eu sigo os ensinamentos de que Jesus dizia que o futuro é nós encontrarmos a Deus, então eu tenho que ter este ídolo, um ídolo certo, um ídolo que mostrou durante 2000 e tantos anos, como que é ser a conduta de uma boa pessoa. Jesus foi um mestre. Ele nos mostrou que nós temos que amar o nosso irmão. Ele mostrou que nós temos que perdoar. Ele mostrou que nós temos que usufruir as coisas da terra até que elas sirvam para nós agora, mas nós vamos ter que deixá-las. Então nós não podemos passar uma vida inteira em busca de bens materiais, porque esses vão ficar aqui. E o que nós vamos levar? Nós vamos levar o bem que nós fizemos para as pessoas, nós vamos levar as coisas positivas que nós crescemos, estudamos, nós vamos levar conhecimento, porque o conhecimento é muito importante, o conhecimento é o libertador. Conhece, liberta-te, conhece a verdade te libertará. Então, quanto mais eu estudar, mais eu eu tiver o discernimento de fazer escolhas positivas, e eu ajudar as pessoas com o meu comportamento a fazer coisas corretas, então eu estarei fazendo uma coisa muito boa e agradável a Deus. Eu estarei provando que a minha fé, além de ser uma fé séria, raciocinada, não é uma fé assim a la louca, que eu tenho que acreditar em tudo que disse a fulano de tal, e às vezes fulano de tal é cheio de erros. Como é que eu botei todas as minhas esperanças numa criatura tão imperfeita? Agora, se eu acredito que Deus é bom e justo, se eu acredito que Jesus, ele nos trouxe seu Filho digno para nos mostrar o caminho, se eu sigo essas pegadas, se eu sigo o evangelho, se eu procuro ser boa e suporto as coisas, porque não é fácil, nós estamos vivendo agora, por exemplo, num momento bastante dramático e trágico. Mesmo assim, não podemos abandonar a fé. Por mais difícil que seja o momento, não estamos sozinhos. Por mais difícil que seja eu aceitar, mesmo assim, quando eu vou me recompor, que eu vou ficar naquele momento de suavidade, né? Vou introspectiva, ficar dentro da minha própria alma, eu vou entender que Jesus estava me ajudando. Todos esses momentos eu estive alguém ao meu lado me ajudando. Então, queridos e amados irmãos, era isso que eu tinha para dizer hoje.
eu gostaria que vocês compreendessem que não há coisa mais linda do que seguir as pegadas do Mestre. Não há coisa mais maravilhosa do que ter a certeza que existe um Pai que tudo sabe, tudo vê. Não há coisa mais fantástica ter a serenidade de deitar num travesseiro sem ter feito nada para ninguém. Não há coisa que não faça mais a gente ser feliz, a gente lembrar que a gente está aqui de passagem, que daqui a pouco nós estaremos lá no mundo espiritual, felizes, abraçando as pessoas que nós amamos. E o que é mais meritório ainda, nós fizemos uma trilha bonita, nós fizemos o bem que nós podíamos, nós fizemos uma caridade e nós vamos voltar então muito felizes. Não vai ser os louros da terra, não vai ser os bens materiais da terra, não vai ser as belezas físicas da terra, nem o poder que vai me fazer ser feliz. E sim, tudo aquilo que eu fiz, todo o bem que eu pude proporcionar para o próximo e sempre sobra para nós mesmos, não é verdade? Então eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãozinhos que estão me acompanhando nesse momento. Vamos fazer uma prece para os necessitados. Nós sabemos que os hospitais estão superlotados, muitos estão assim alarmados, sofrendo, estão assim enfurecidos porque não querem morrer, estão assustados com medo. Então vamos ajudar esses irmãozinhos com o nosso pensamento positivo. Todos eles têm o seu guia protetor, mas os irmãozinhos, às vezes, sem a fé, não conseguem ver que não estão sozinhos. Que eles possam sentir esse amparo, esse bálsamo que consola. Nós te pedimos, Pai de amor, ilumina essas criaturas, ilumine seus familiares. Todo esse choro, todo esse suplício que nós estamos passando, tudo é passageiro e tudo tem um sentido. Que possamos ser melhores a cada dia que passa, que possamos ajudar esses irmãozinhos com o nosso pensamento positivo e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance. Te agradecemos, Pai de amor, e te pedimos, ser conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja.